Oi, pessoal! E aí, tudo bom com vocês? Espero que sim, né? Então, né, galerinha, mais uma vez estamos aqui iniciando mais um novo conteúdo. Agora, não é a quarta unidade do livro didático de vocês, na página 88, certo? Tem uma abertura aí que eu quero que vocês respondam essas questõezinhas do Iniciando Rota, certo? Onde vocês vão estar, né, analisando essa imagem e respondendo as 3 questões que pede. E logo no início na abertura da nossa unidade, da unidade 4, que se intitula, né, Fenícios, Hebreus e Persas, tem um textinho dizendo o seguinte: o Oriente Médio atual abrange principalmente a região entre o leste do Mar Mediterrâneo e o Golfo Pérsico. Durante o período da Antiguidade, diversos povos se desenvolveram nessa região, como os fenícios, os hebreus e os persas. Nessa unidade, vamos conhecer um pouco sobre esses povos, os quais desenvolveram culturas ricas e inovadoras, que influenciaram diversas sociedades. Agora, nessa nossa videoaula, nós vamos estudar o quê? Certo? Nós vamos estudar sobre a sociedade fenícia, o comércio e as trocas, trocas culturais, né? Dos fenícios. E nós vamos ver agora, certo? Eu preparei um videozinho para vocês, mostrando algumas imagens que são características, certo? Sobre os fenícios, e vamos falar sobre essas características desse povo, certo? Que viveu, não é? Onde hoje é o atual Oriente Médio. Então, vai começar o vídeo agora, tá bom, gente? Então, os fenícios foi um povo, né, de origem semita que se estabeleceu há mais de 3.500 anos na região de Canaã, onde hoje, né, atualmente, se localiza o Líbano, que faz parte da Síria e de Israel. Esse povo, ele é muito lembrado, né, por ter sido um povo comerciante e de navegadores. Os fenícios ficaram conhecidos ao longo do tempo como grandes comerciantes e navegadores. Eles fundaram diversas cidades-estados. Vocês lembram que é cidade-estado, pessoal? Aquelas cidades, não é? Que tinham o próprio governo, sua própria determinação de códigos de lei e tudo mais. Essas cidades, elas estavam localizadas na costa do Mediterrâneo, o que favoreceu a navegação e o comércio de diversos tipos de mercadoria, né? Entre eles alimentos, tecidos, joias, metais, madeira, inclusive, não é? A madeira aí que vocês podem ver nessa imagem, que era a madeira do cedro do Líbano, que era muito abundante naquela região, e eles utilizavam essa madeira dessa árvore para a fabricação, né, de embarcações e também para a comercialização com outros povos. Eles faziam também trocas comerciais com outros povos, enriqueciam, né, as suas cidades-estados. E por volta de 1200 a.C., os fenícios mantinham, né, entrepostos comerciais na Ásia e na Europa e no norte da África. A gente tem um mapa na página 90, se vocês puderem acompanhar. E ele vai estar mostrando, né, as cidades e as colônias fenícias em 1200 a.C. Então, aí no mapa vocês podem observar essas características. Então, as cidades-estados, né, tinham um governo centralizado, cujo domínio era do grupo dos mais ricos daquela sociedade. E quem é que estava nesse grupo, né? Os grandes comerciantes, os construtores de navios, donos de oficina e aqueles que produziam joias que eram feitas de vidro. A maior parte da população era formada pela camada mais pobre da sociedade, que era composta de quem? Trabalhadores livres, né? Que eram quem? Eles eram pequenos comerciantes, camponeses, artesãos e pescadores. Também tinham aquela parcela, né, de escravizados, que esses aí exerciam diferentes tipos de atividades que poderiam ser tanto na zona rural, no campo, como também na cidade. E nas colônias, os fenícios estabeleceram diversas colônias, né, ao longo de toda a sua rota comercial. Eles foram fundadas por meio de acordos entre os comerciantes fenícios e os governantes locais.
Esses acordos, né, fizeram com que os fenícios aumentassem o comércio e melhorassem a economia de suas cidades. A mais famosa de todas essas colônias fenícias foi Cartago, fundada em 814 a.C., no norte do continente africano. Vocês podem ver aí imagens, né, das ruínas de Cartago, que depois, assim, devido à sua grande riqueza e prosperidade, proporcionados, né, por as atividades comerciais, passou a sofrer muitos ataques de outros povos. E a partir do século 8 a.C., Cartago envolveu-se em um conflito com outros povos, entre eles os persas, os gregos e os romanos, sendo destruída em 146 a.C. E aí estão as ruínas para vocês. Com relação à cultura, os fenícios, né, devido a essas relações comerciais, eles estabeleceram diversos intercâmbios, trocas culturais, não é, entre outros povos antigos. Assim, não é, os fenícios incorporaram e aperfeiçoaram os conhecimentos de povos de outras culturas que eles tiveram contato. A exemplo disso, né, temos os sinais ideográficos, que eram muito utilizados pelos mesopotâmicos e pelos egípcios, e foram transformados em um sistema de escrita mais simplificado. A gente vai ver isso um pouquinho mais para frente. E aí, com relação à religiosidade, os fenícios eles eram politeístas e cultuavam divindades, não é, relacionadas aos fenômenos da natureza. Bem característico, né, gente, dessas culturas e civilizações mais antigas, ter essa relação com a natureza. Eles eram também, trabalhavam muito com o artesanato e a engenharia. E o artesanato fenício ele era comercializado em grande quantidade, não é? Porque tinham oficinas com artesãos que produziam diversos tipos de joias, tanto de ouro como de prata, armas também feitas de ferro ou bronze, muitos utensílios, gente, domésticos, né, feitos de vidro ou de cerâmica, muito adornados, enfeitados, né? Os fenícios também foram conhecidos pelo a construção, não é, de barcos que ficaram famosos também por inventar a embarcação Bereme e Tireme. Vocês podem ver isso aí na imagem da página 95. Temos também a escrita, não é, que o alfabeto foi uma das principais inovações tecnológicas, né, dos fenícios, que foi criado por volta do século 8 a.C., e ele vinha de acordo com a necessidade de uma escrita mais simples e eficaz para o controle de registro de trocas comerciais. Então, eles criaram, né, o alfabeto fonético, e esse alfabeto ele permitiu a leitura escrita tivesse ao alcance de mais pessoas. Além disso, era muito mais simples e eficiente, possibilitou que muitos outros povos, a exemplo dos gregos e dos romanos, né, tivessem também influência com esse alfabeto. E aí nós temos, né, gente, o murex e a produção de corante, que também era muito característico do povo, né, fenício. Como eu já falei para vocês, como eles viviam, né, em uma região próxima do mar, na região, né, costeira, eles tinham grande abundância desse molusco, e esse molusco ele possibilitava a extração de um tipo de corante que era muito requisitado pelos nobres e mais ricos, e era também uma coloração muito cara, porque ela era muito difícil de ser extraída. Então, uma das mercadorias mais valiosas que eles comercializavam era justamente esse corante para atingir tecidos, e ele era obtido, né, a partir da extração desse molusco, murex, e a produção desse pigmento, ele era muito pequena, então por isso que esses tecidos eram muito caros. O que é que acontece? Quanto mais rico fosse a pessoa, mais condições ela tinha, não é, de adquirir um tecido tingido com essa cor. Então, essa cor de tecido, ela era bem típica mesmo das camadas mais ricas da sociedade. E, pessoal, nessas sociedades mais antigas, não existiam corantes como nós temos hoje, né, corantes sintéticos. Todo tipo de coloração ela era extraída de elementos, né, da natureza. Plantas, insetos, moluscos. Ainda a gente encontra hoje, na atualidade, corantes nesse tipo, mas para produção em grande escala, né, como essa que nós utilizamos nos tecidos, essas colorações,
realmente são utilizados os corantes sintéticos, certo? Então, essa é uma das grandes características dos fenícios também. Gente, eu indico que vocês também façam a leitura da página 96 e 97 para vocês entenderem um pouco mais sobre a escrita, certo, pessoal? Então, vocês vão ter informações muito preciosas nessa leitura. Pronto, era isso, né, gente? Qualquer dúvida, vocês já sabem. Eu vou falar agora a respeito da nossa atividade, certo? Eu tenho anotado aqui. Olha só, gente. Essa atividade vai ser um trabalho e ele vai estar valendo a segunda nota, certo? Do segundo bimestre. O que é que vai ser esse trabalho? Você vai realizar, não é, um resumo individual do capítulo 7, que foi esse que a gente acabou de estudar agora, não é? E vai falar também um pouco a respeito dessa nossa aula que nós acabamos de ter, desse vídeo que eu preparei para vocês, certo? Vocês vão estar fazendo, né, a relação do que eu trouxe para vocês com o que tem no livro, no capítulo 7, e vão responder a atividade da página 98, certo? Então, recapitulando, para fazer um resumo do capítulo 7, pensando aí o que eu trouxe no vídeo, pensando o que tem no livro de vocês, você vai fazer um resumo do capítulo 7 e vai responder a atividade da página 98. Quando responder a atividade, terminar isso que eu estou pedindo, vocês vão enviar para o meu e-mail. Só que, como eu disse, essa atividade, ela é valendo a segunda nota do bimestre. Então, o prazo de entrega dela é dia 27 de agosto. Vocês têm até o dia 27 para mandar essa atividade. Passou do dia 27, aí vai ficar complicado, certo? Porque a gente precisa fechar o bimestre, não é? E aí vai ficar acumulando atividade. Não pode. Então, para não acumular, vocês têm quase uma semana aí pela frente para realizar essa atividade, tá bom? Então, é isso. Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês falam comigo, tá certo? Então, beijinho, beijinho, tchau!